Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 de Atos. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. A gente vai vendo que sempre Paulo ia, como queria poder conversar com alguém, mostrar os conhecimentos dele para alguém. Numa sinagoga, onde as pessoas iam conversar sobre as Escrituras, e ele mostrava lá o Velho Testamento, todas as profecias, culminando com a chegada de Jesus. Então tudo isso foi sendo trazido, foi sendo mostrado para nos dar um norte, nos dar uma direção daquele caminho que precisávamos estabelecer para nos encontrar conosco mesmos e reconhecer em Jesus o Filho de Deus, o enviado de Deus. Mas nem sempre os judeus eram bem receptivos a Paulo. Algumas situações sempre trazia complicações. Expondo-lhe, mostrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns desses creram e ajudaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. À medida que ele foi pregando lá no sábado, como ele falava com muita eloquência sobre a vinda desse Salvador prometido ao povo de Israel, e que ele já tinha vindo, que nos preparava o reino dos céus. As pessoas mais religiosas, já em sintonia com as forças do bem, preparado antes espiritualmente por Sócrates, que já deu uma boa noção de espiritualidade superior para aquele povo, então eles começavam a abrirem-se para receber as mensagens de Paulo. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jasão, procuravam tirá-los para junto do povo. Aqueles que já não queriam obedecer, que não queriam aceitar que a vinda de Jesus, juntavam, arregimentavam o povo e iam para o ataque, e de forma agressiva. Porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Que mundo que estavam alvoroçando? Não tinha ninguém alvoroçando nada. Quem estava criando baderna eram eles, quando contrataram pessoas para provocar aquele alvoroço e até mesmo invadir a casa de uma pessoa respeitada para tentar pegar Paulo para levar à presença dos magistrados, os quais Jasão recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Mas os magistrados gregos eram bem perspicazes e logo perceberam a armadilha. Vejamos. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. Os magistrados, então, foram ouvi-lo. Jasão e todos aqueles que tinham sido pegos com ele lá na casa de Jasão e levado à presença dos magistrados, dos juízes. E logo os irmãos, após ouvir, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ele sempre ia à sinagoga dos judeus, que era onde ele ia começar a fazer as pregações. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque, de bom grado, receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, tudo que Paulo falava, eles iam lá nas Escrituras e olhavam, eram mais racionais, tinham mais um senso de equilíbrio, menos fanatismo. Já que está dizendo que está nas Escrituras, onde está? Vamos conferir. Ah, está aqui. Aí comparava os fatos e aí aceitava-se ou não. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. À medida que os judeus iam crendo,
As mulheres das classes mais nobres, ouvindo os discursos de Paulo, também iam passando a crer, e vários varões sendo tocados pelo ensinamento de Paulo, sendo convertidos ao cristianismo. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Aquela palavra, né? Não tem mais o que fazer? Certas pessoas, eles parecem que têm uma coceira na cabeça, no cérebro, que estão sempre procurando encrenca para os outros e às vezes para eles mesmos. Logicamente que o tempo já se passou e eles hoje devem ser grandes trabalhadores da seara do Cristo. Porque, afinal, conviveram com Paulo, tiveram junto de Paulo. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, eles estavam lá na Bereia, explicando, ensinando, todos os aceitando com cordialidade. E quando eles descobrem que todo mundo estava aceitando, comparando as palavras de Paulo com o que estava na Bíblia, falou, espera aí, o que ele está falando está aqui escrito. Aliás, na época não era a Bíblia, eram as Escrituras. Então, quando eles comparavam as palavras de Paulo com o que estava nas Escrituras, batiam as profecias com a vinda de Jesus, aceitavam naturalmente. E aí vêm os fornicadores criar problemas, criar atritos e tentar destruir aquilo que estava sendo plantado no coração das pessoas. E eles têm que tirar Paulo então para o mar, para um barco, envia-o para a próxima cidade, que é Atenas, e Silas e Timóteo ficam mais um tempo lá com eles. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Então, as pessoas levaram Paulo até Atenas e ele pede que eles mandem Silas e Timóteo o mais depressa possível para Atenas, para estarem junto com ele. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atenas era uma cidade bastante grande, tinha-se muitos artistas, muitas pessoas voltadas para as artes, e os templos, muito suntuosos, com ouro, prata, bronze, ferro, barro, mármore. Então toda aquela suntuosidade era uma idolatria. E para Paulo, que era de crença judaica, onde não se deveria construir imagens, aquilo ali lhe doía na alma. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Onde as pessoas se apresentavam, ele ia lá, fazia suas pregações, fazia seus discursos. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, uns diziam. Então aqueles filósofos que gostavam de ir lá estar discutindo, iam discutir com ele, mas ele não entrava na filosofia estéril, na filosofia que apenas jogava as palavras. Respeitava, claro, mas ele ia para um lado, onde buscava a transcendência para buscar a essência da alma, ser tocada pelo ensinamento do amor divino. Então, o que eles foram dizer? O que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é um pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então, no momento que ele chega e começa a mostrar algo mais que eles não queriam entender, o chama de paroleiro. E as pessoas falam que ele estava pregando a um Deus estranho, tentando ensinar a vida de Jesus e a da ressurreição. As pessoas gostam de ouvir sobre Jesus. As pessoas gostam de ouvir sobre os ensinamentos do Mestre, mas pouquíssimos querem verdadeiramente aprender. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Então, a partir de um determinado momento, alguém se tocou e leva-o ao Areópago. O Areópago, onde as pessoas iam, faziam seus grandes discursos, ali tinha sempre aquelas pessoas mais intelectualizadas. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber
o que vem a ser isso. Então, ali naquele momento, ele estava sendo questionado. Agora, era uma coisa mais séria. Ele estava no aerópago, e dentro do aerópago, ele tinha que expor para eles que coisas estranhas é aquela que ele estava falando, que Deus é esse, que história é essa de ressurreição. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. É uma observação que ele faz, ou seja, tinha muitas pessoas à busca de satisfações e queria alguma novidade, queria saber alguma coisa diferente do que fazer para o que fazer. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Aí ele já traz para eles uma forma como ele estava vendo as ações dos atenienses. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. E aí está a sabedoria de Paulo, a sua capacidade de compreender, de entender a alma humana e de procurar, então, a partir daquele momento, pegar de uma frase aparentemente tão simples, mas o cerne do seu discurso para mostrar para eles a existência de Deus e com que sabedoria Paulo mostrou. Logicamente que Paulo era um médium intuitivo, inspirado e às vezes até mesmo psicofônico, porque ele era profeta. E ele era ajudado muito por Estevão, um grande esteio na vida de Paulo, como seu anjo de guarda, como seu espírito protetor. Esse, pois, que vós honrais, não o desconhecendo, é o que vos anuncio. Já que vocês o honram e não conhecem, eu vou mostrar para vocês quem é ele. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É um Deus que transcende, é um Deus muito maior do que a nossa imaginação pode supor. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus nos oferece tudo que temos. E tudo que nós temos que oferecer a Deus são as nossas orações, é o nosso amor. Porque oferecendo a Deus orações e amor, receberemos vibrações de paz, de harmonia, para termos sabedoria para enfrentarmos as adversidades e vencermos as situações mais difíceis. Ele de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus criou os homens para que habitassem a terra, oferecendo-nos as nossas possibilidades de vida que aqui temos, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não há longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A cultura de Paulo era importante naquele momento para lembrar essa frase dos poetas gregos. Todos nós somos gerados por Deus. Portanto, devemos-lhe o amor e o respeito. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Portanto, nós temos que entender, por mais bela que seja uma estátua de ouro, de prata, por mais valiosa que ela seja, é apenas uma estátua. Esculpida segundo a imaginação de uma pessoa, de um artista, também não tem nada de errado ter uma estátua. A questão é
saber adorar a Deus, saber adorá-lo com amor. Saber adorá-lo com respeito e louvor por tudo que Deus representa para nós. Mas Deus sempre leva-nos em conta as nossas conquistas espirituais. Leva em conta o bem que nós estivermos fazendo. Então, aqueles períodos de ignorância que passamos cometendo erros, ficou. Temos que seguir agora para a luz, para a compreensão superior. Arrependamo-nos dos nossos erros para não voltarmos a cometer erros e comecemos a desenvolver a nossa fé em Jesus para que Ele nos dê força para suportarmos as adversidades e caminharmos com segurança na nossa direção. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Já que alguns já estavam ficando meio excitados, não querendo ouvir, ele para de falar e vai para sair. Mas, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. A partir do momento que ele se afasta daquela multidão que já não estava muito satisfeita com as palavras dele, ele percebendo o momento certo, ele sai e é recebido então por uma areopagista. Essa pessoa, a areopagista, é quem trabalhava ali como um magistrado, fazendo os julgamentos, fazendo as interpretações das leis. E a outra senhora, uma pessoa muito distinta, chamada Dâmaris. Os dois vêm conversar com Paulo. Sendo pessoas distintas dentro da sociedade, as pessoas então começam a querer ouvir, começam a querer saber, poxa, está conversando com eles em particular, se um dos magistrados vai ter com ele, então o que ele fala é importante. E assim ele vai conseguindo converter várias pessoas. Que Jesus nos abençoe e nos dê força para prosseguirmos, iluminando-nos os caminhos, dando coragem e perseverança para nossas implementações das realizações da vida. Paz e luz, que Jesus esteja sempre em nossos corações, esteja sempre nos iluminando.